Muda de assunto agora, faz uma breve pausa no noticiário da guerra para falar sobre a nossa guerra aqui no Brasil, né? A guerra contra o crime organizado e um caso que chamou a atenção de todo o Brasil nessa semana, o roubo de armas do Exército, que aconteceu aqui em São Paulo. Temos uma novidade, a Polícia Civil encontrou aqui na Grande São Paulo mais 9 armas que fazem parte desse arsenal furtado da base militar do Exército em Barueri. O repórter Daniel Lian é quem volta ao vivo para trazer para a gente essas atualizações. Qual é o arsenal que já foi recuperado, Lian? Ainda tem armas que ainda não foram localizadas? Qual é a situação? Oi, Vitor. Ainda há armas a serem localizadas, mas numa operação policial nesta madrugada, 9 metralhadoras acabaram sendo recuperadas das 21 que foram furtadas do arsenal de guerra do Exército, que fica localizado na cidade de Barueri, aqui na região metropolitana de São Paulo. Lembrando que esse crime foi descoberto no dia 10 de outubro durante uma inspeção. Esse armamento seria destinado a criminosos e o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, falou sobre essa operação policial que, inclusive, houve troca de tiros. E tiveram uma informação de que esse armamento seria entregue para outros criminosos na data de hoje. Eles diligenciaram até o local. Quando chegaram ao local, foram recebidos por disparos de arma de fogo dos criminosos. Tanto é que vocês puderam ver ali as viaturas com perfurações. Houve uma troca de tiros entre os policiais civis aqui do distrito de Carapicuíba e os criminosos que fugiram, e exatamente no local onde essa informação de inteligência ela apontava, todo esse armamento aqui foi encontrado. 4 762 e 5 armas .50. Uma equipe do Exército Brasileiro veio até o local e como a numeração desse armamento ela ainda está visível, essa informação foi confirmada que realmente essas armas são parte das armas que foram subtraídas do quartel do Exército. Até esse instante, 3 pessoas acabaram sendo identificadas, 3 militares foram identificados como participantes desse furto. Lembrando que desde a semana passada, cerca de 160 militares estão impedidos de deixar o arsenal de guerra, tiveram aí os seus celulares confiscados, especialmente aqueles que trabalharam entre os dias 6 e 8 de setembro, isso porque há uma forte suspeita de que esse crime teria ocorrido no dia 7 de setembro, durante o feriado da independência do Brasil. 8 outras metralhadoras foram recuperadas no estado do Rio de Janeiro, essas metralhadoras que seriam destinadas a traficantes que disputam território com milicianos. Então, ao todo, até esse momento, das 21 metralhadoras furtadas, 17 foram recuperadas. Que coisa, hein? Situação preocupante. Obrigado, Daniel Lian, pelas informações. Roberto Mota, queria te ouvir, Mota, e até as semelhanças, né, entre esses dois assuntos a respeito dos quais a gente estava falando anteriormente, a guerra no Oriente Médio e agora essa luta contra o crime organizado aqui no Brasil, que acho que não é exagero chamar de guerra também, né, mais do que uma força de expressão, é de fato uma guerra, né, que o Brasil enfrenta, e não só o Brasil, outros países também, contra o narcotráfico, com armas de guerra, com a população numa situação muito parecida com a população que vive em zonas de conflito, e com essa preocupação também que aparece lá na guerra, né, Mota, sobre a origem dos armamentos, o financiamento desses grupos criminosos, né? E a gente vê muita ousadia nesse caso, né, com o furto de armas do próprio Exército Brasileiro numa base aqui em São Paulo e sendo enviadas para comunidades aí do Rio de Janeiro e para outras facções também aqui em São Paulo. A chave para se combater tudo isso é justamente atacar a origem do problema, Mota, a entrada desse armamento aqui no país e a distribuição dele. No caso, claro, um armamento que é oficial é do Exército, mas atacar essas formas de desvio que tem acontecido? A chave é combater a impunidade, Brown. As pessoas fazem essas coisas porque elas sabem que as punições são muito leves. Depois de todas essas investigações, depois de julgamentos, essas pessoas vão ser condenadas a um tempo de cadeia muito pequeno. Depois de 2 anos no máximo, elas estarão de volta às ruas para cometer exatamente os mesmos crimes. Você tem razão quando fala de várias semelhanças entre o que acontece aqui no Brasil
e o que a gente está mostrando agora. Acho que uma das principais semelhanças é a existência de grupos armados que impõem o terror em comunidades e usam os moradores dessas comunidades como escudo. É exatamente o que a gente está vendo acontecer na faixa de Gaza agora, onde o Hamas usa a população civil para se proteger. No caso do armamento, é sempre bom lembrar, a esmagadora maioria das armas usadas pelos narcotraficantes no Brasil vem do contrabando. Isso é um fato muito conhecido por todo mundo que trabalha com segurança pública. Já aconteceram outros episódios anteriores de desvio de armas das Forças Armadas. Aconteceu aqui no Rio de Janeiro, em 2004, um desvio de alguns poucos fuzis do Forte de Copacabana. Depois, em 2019, aconteceu também um desvio de munição, se eu não me engano, em São Paulo. Esses episódios são sempre investigados e os criminosos são sempre punidos dentro dos limites da lei. E aí é que está o nosso problema. A lei brasileira é muito condescendente com o criminoso, não dá a punição apropriada.